É a técnica de poliéster há cerca de 3 décadas, mas é através da fotografia que se vai tornando conhecida do grande público. Primeiro começou por fotos publicadas no Facebook, depois participou em exposições coletivas e agora lançou um livro chamado Momentos. Muito bem-vinda à RDP Internacional, Paula Matos, que não vem sozinha. A Paula faz-se acompanhar por Jorge Pinto Guedes, criador da chancela Alma Lusa. Gostava de começar por perguntar aqui à Paula: a paixão pelo preto e branco é o subtítulo deste belíssimo livro de fotografias. Não gosta da vida a cores? Gosto da vida a cores, mas... Tem outro sabor, é? Surgiu a oportunidade de fazer o livro a preto e branco. E também gosto muito da fotografia a preto e branco, e então foi assim que aconteceu. O que seduz no preto e no branco? O que me seduz, não sei, a fotografia parece que fica com outra alma, não sei. Uma alma lusa. Uma alma lusa, sim. Não sei explicar, mas gosto muito da fotografia a preto e branco. É o contraste entre a sombra e a claridade? Sim. Que só o preto e branco é que proporciona? Sim, acho que sim. Acho que sim, que só o preto e branco proporciona essas tonalidades diferentes dos pretos e cinzentos e brancos que faz... Dá maior dramatismo um preto e branco do que uma cor? Sim, dá. Aliás, a maior parte das fotografias... Na minha opinião, dá. A maior parte das fotografias, por exemplo, do Old Press Photo, que são feitas por grandes profissionais e grandes criadores, são todas a preto e branco. Sim. São. Por alguma razão será. Sim, são. Já conseguiu descobrir essa razão? Não. Eu acho que é uma coisa que a gente, quando olha, sente que é diferente, que marca mais. Acho que marca mais uma fotografia a preto e branco. A Paula começou a fotografar, digamos, com alguma regularidade e com algum sentido há muito pouco tempo. Sim, relativamente o que é que fazia antes? Era só por desporto? Não, eu sempre tive inclinação para artes manuais. Sempre fiz alguma coisa, ou pintura, ou artesanato. Tanto que participei em algumas feiras de artesanato. Mas qual era a sua especialidade? Mais pintura. E há algum tema em especial ou não? Não, temas diversos. Eu normalmente costumo dizer, quando pinto para os amigos. Não, é para oferecer aos amigos e para mim. Não vende aos amigos? Não. Ainda não sabe negociar, pois não? Não. Não sei negociar. Não, porque acho que não é uma coisa que eu faço com gosto e ofereço com gosto. Não... Aliás, só se pode fazer isso mesmo com gosto. Sim. Nunca pensei em comercializar nada, as minhas pinturas. E da pintura para a fotografia, como é que se deu a ponte? Deu-se a ponte, porque lá está, como eu tenho tinha sempre esse interesse visual, a fotografia também me chamou a atenção. E então, de me ter chamado a atenção, decidi tentar. E pronto. A Paula é daquelas que fotografa tudo o que mexe ou... Não, o que me chama a atenção. Tudo o que mexe, não. Mas quando se começa a fotografar... Isso é próprio do Instagram e dos Facebooks, não é? Quando se começa a fotografar, também se começa a sentir que temos outro olhar sobre as coisas. É exatamente aí que eu queria chegar. Qual é o olhar que passou a ter a partir do momento em que começou a desenvolver um outro sentido crítico e ético sobre as coisas? Reparamos em pequenos pormenores que talvez a pessoa que não tem interesse em fotografia não repara. Um passarinho, uma pessoa que vai passar e tem uma sombra projetada, várias coisas do cotidiano das pessoas e da nossa vida, numa paisagem, numa pequena flor. Depende da perspectiva. A diferença está no detalhe. Sim, a diferença está no detalhe. Julgo eu. E no nosso olhar. Cada um tem o seu olhar, não é? Obviamente. Diferente. Não pode ter um olhar igual aos outros, porque senão as fotografias saíam todas iguais. Todas iguais.
Jorge Pinto Quedas, muito bem-vindo à RDP Internacional. É responsável, como disse, pela chancela Alma Lusa, mas também tem a ver com a arte fotográfica, que é uma revista. Exatamente. Uma revista mensal. Uma revista mensal. Que revista é esta? E onde é que se pode adquirir já agora? Viva! Exatamente, a revista é uma revista que tem cerca de... vai na edição 90, portanto julgo que já tem mais de 5 anos. Eu não tenho muito por hábito de fazer contas. Isso é com o engenheiro António Guterres, exatamente, não é? ele é bom nas contas. É fazer as contas. Eu, como sou tão parecido com ele em contas, o melhor é não as fazer, nem tentar. E a revista tem a ver com o meu percurso na área da fotografia, que começou há cerca de 15 anos. Portanto, um bocadinho mais do que a Paula, um pouco mais antigo. Um pouco mais antigo. Um pouco mais antigo. Curiosamente, sempre do outro lado, ou seja, do lado da edição. Um pouco com a missão, se assim quiser. Mas não é fotógrafo? Sou fotógrafo. Também? Sim, também. Aliás, penso que não poderia editar uma revista de fotografia sem o ser. Sem o ser. Eu acho que faz parte. Embora já, curiosamente, não fotografo há uns tempos. Talvez tenha a ver com o facto de passar os dias a ver fotografias dos outros. Não é? E, portanto, este caminho já se faz há cerca de 15 anos, com o intuito de promover a fotografia. Numa altura em que eu começo a trabalhar como editor, digamos, independente, coisa que hoje em dia ainda sou, para o bem e para o mal, mais para o mal que para o bem. Com os custos que isso acarreta? Exatamente, ou com os prejuízos, se assim quiser, depende da perspectiva. É sempre uma questão de perspectiva, como a fotografia. Sempre uma questão de perspectiva. Mas a minha carreira como editor na área da fotografia começa com o evento do digital, ou da fotografia digital, se assim quisermos. Comecei um pouco antes, no entanto, foi quando começou o evento do digital que me comecei a interessar significativamente pelo fenómeno da fotografia enquanto expressão artística, porque comecei a perceber que a fotografia, e um pouco no seguimento daquilo que a Paula acabou de referir, da passagem dela da pintura para a fotografia. De uma arte para outra. De uma arte para outra. Que a fotografia, a partir do momento em que se tornou digital, passou a ser a expressão artística mais democrática, se assim quisermos, ou a expressão artística democrática por excelência. Bom, então democrática que acabou com uma série de casas de fotografia. Exatamente. Isso no mau sentido. Sim, talvez no mau sentido. As pessoas deixaram de revelar os rolos? As pessoas deixaram de revelar. Passaram a ter os cartõezinhos nos computadores, não é? As pessoas deixaram de imprimir, é curioso, e agora voltam a imprimir, e aqui apareço eu, aparece a Alma Lusa. Então um bocadinho como a história dos CDs e dos vinis? É muito. Se quisermos fazer uma comparação ou um paralelo entre a fotografia e a música, encontramos muito ou muitas semelhanças. Inclusivamente, eu diria que, lá está, por um lado, a fotografia hoje permite que qualquer amador, qualquer pessoa, possa fazer... O amador é aquele que ama a fotografia. É aquele que não ganha dinheiro com ela e que a faz por amor, tal como a Paula há pouco referia. Sim, por cima é má negociadora, não é? Não consegue vender aos amigos. Sim, mais uma vez é uma perspectiva. Eu vejo a coisa de uma maneira relativamente... O copo meio cheio, meio vazio. Sim. Eu vejo a coisa de uma forma relativamente diferente. Eu acredito que há uma grande nobreza no ato de dar. E justamente... Naturalmente, nós estamos aqui um bocadinho a ironizar, Paulo. Claro que sim. Mas o ato de dar faz com que realmente a fotografia tenha atingido, em termos de expressão artística, os níveis que atinge. Não estamos, mais uma vez, a falar das imagens dos instantâneos que se tiram todos os dias, especialmente até dos dispositivos móveis que todos temos,
quando batemos no carro da frente ou quando chega alguém ao aeroporto. Essa do acidente serve como prova. Serve mais como prova do que propriamente como arte. Embora depois, se calhar, alguém possa tentar virar aquilo arte a preto prova. e branco. Exatamente. Como nós costumamos dizer, virar a preto e branco, meter um título em itálico e torna-se arte. Mas, de qualquer das formas, para mim, e voltando um pouco atrás, a fotografia começou a assumir realmente algo de muito importante enquanto fenómeno artístico, se nós quisermos, da nossa raça, da raça humana, da condição humana, por um lado. Qualquer um a pode fazer, é verdade. Depois é o próprio, não se pode chamar mercado, porque não existe, eu diria, mal existe um mercado, porque há o dar, ou seja, a função de talvez mais de 90% dos fotógrafos que hoje em dia existem é colocar as suas fotografias, muitas vezes online, a maior parte das vezes online, para que os outros as possam ver. E para que os outros as possam reproduzir sem direitos de autor. Podem reproduzi-las sem direitos de autor, mas e muitas vezes nem citando. Isso aí, pronto, essa é uma questão ética que as pessoas deviam ter em consideração. Essa é uma questão importante que as pessoas, sem dúvida, deviam ter em consideração. Agora, ao reproduzirem ou ao partilharem, quem as coloca nas redes sociais, ou seja, o autor sabe que ao colocá-las vai perder os direitos exclusivos e, portanto, fica com direitos não exclusivos. Mas, se calhar, prefere que as pessoas, mal por mal, vejam o seu trabalho do que o ignorem ou o desconheçam. Sim, eu acho que sim. E mesmo assim, eu pessoalmente não tenho problemas nenhum. Cheguei a fazer uma série de fotografias minhas em tirinhas para as pessoas porem naquela parte de cima das páginas do Facebook, porque achava que a maior parte das pessoas tinham mau gosto naquilo que lá punham assim umas coisas estranhas que não se viam. Então eu cortei uma série delas. E deu resultado? E pus à disposição. Não, ninguém quis, isso é o costume. Se calhar as pessoas pensavam que era uma armadilha, tipo, o tipo está a oferecer e depois vai. Então é um spam. É um spam. Exatamente. Mas hoje em dia a fotografia realmente assume um caráter, eu acho que essencial. Nós sabemos, de resto, nas redes sociais, um post que é colocado sem uma imagem tem muito menos leitura e tem muito menos notoriedade e muito menos impacto. Os autores, de uma certa maneira, começaram-se a aperfeiçoar, não só em termos de equipamento, porque não é o equipamento que faz a fotografia, isso é um mito. Um dos maiores fotógrafos portugueses costuma dizer que a fotografia pela qual foi mais bem paga, ou mais bem pago, perdão, foi uma fotografia que tirou com uma daquelas máquinas de plástico descartáveis. Estamos a falar de uma pessoa que tem dezenas de máquinas de topo de gama, etc. E, portanto, não é de todo o equipamento. Então o que é que faz a boa fotografia? É o instante? É a criatividade? É a sorte? O que faz a fotografia é um conjunto de circunstâncias, começando realmente no olhar e no aperfeiçoamento da técnica, do olhar, do observar mais que o olhar. Também a técnica, o equipamento com certeza que ajuda bastante, sem dúvida alguma, mas acima de tudo, eu costumo, em todas as imagens que vejo, eu costumo distingui-las por algo que não é muito fácil de exprimir. Isto é, nós por vezes olhamos para uma imagem e há algo ali que nos transmite qualquer coisa de diferente. Chegando ao ponto de, há uns dias atrás isso aconteceu com um post de um fulano, eu sabia quem ele era, mas de toda a maneira, quando vi a imagem, comentei, isto não precisa de assinatura. E ele respondeu, mas eu não costumo assinar as minhas imagens. E eu respondi-lhe, claro, tu nem precisas. Porque há fotografias que já têm direitos, não é direitos de autor, que já são absolutamente reconhecíveis, mesmo sem a assinatura. Sem dúvida. E o que é que faz exatamente que essa fotografia seja reconhecida por todos como sendo da autoria de? Há um estilo. Há talvez um estilo. Há uma maneira própria de fotografar. Muitas vezes algumas técnicas muito próprias e desenvolvidas por esse indivíduo, não é? Que fazem com que efetivamente nós consigamos destacar. É curioso também que nós conseguimos muitas vezes distinguir fotografias
relativamente às nacionalidades ou aos países de onde elas são originárias. Não onde foram feitas, mas as nacionalidades dos fotógrafos. Tem a ver com isso. Eu perguntava agora à Paula se tem algum estilo próprio, se quem eventualmente daqui por uns tempos, depois de ver várias fotografias suas, se aperceba de que aquela fotografia é da Paula. E não pode ser de mais ninguém. Eu espero bem que sim, pelo menos é para isso que eu acho que devo trabalhar. Realmente a fotografia tem que ter uma personalidade da pessoa que a tira. Isso vai-se refletindo na continuação do seu trabalho. Como o Jorge estava a referir, há fotografias que são identificáveis logo sem saber de quem elas são, mas sabemos que aquela fotografia foi tirada por aquela pessoa. Porque tem a personalidade da pessoa, aquele olhar próprio da pessoa que faz a diferença. É isso que marca a diferença na fotografia. A Paula, antes de ser fotógrafa, e agora é fotógrafa profissional ou não? Não. É só amadora? Eu nem me considero amadora, mas pronto, mas é amadora. Não, a ponto de ter feito aqui estes momentos. Só um parênteses, este livro está à venda no mercado? No mercado, não. Então como é que nós estamos a falar de um livro sobre o qual as pessoas não conhecem? Eu tenho uma página no Facebook que é Paula Matos Momentos, que as pessoas podem pesquisar. Estão reproduzidas as fotografias? Algumas sim. Tem um pequeno vídeo em que podem ver algumas das fotografias e onde está lá os meus contactos, o meu mail, para poderem adquiri-lo. Está lá tudo. Portanto, é só através dessa via? Sim, através dessa via. Paula Matos Momentos. No Facebook, e é uma forma de adquirir este... Quanto é que custa o livro? 30 euros. 30 euros. Acha muito caro? Pouco? É um bocadinho para a bolsa dos portugueses, talvez seja um bocadinho. Pode ser uma boa oferta de Natal. Sim, mas os livros de fotografia normalmente são sempre um bocadinho mais para já o papel é muito bom. Sim. Tem a ver com isso. Também tem a ver com a edição, não é? O papel e essas coisas. Fechando parênteses, portanto, não vive da fotografia, não. É técnica, como disse, a técnica de Poliezer. Antes era escriturária. Sim. E foi telefonista? Sim. E que conversas é que ouviu? Não ouvi muitas. Não, que eu não sou biblioteca. Não ouvi muitas. Mas era de uma empresa? Era de uma empresa. Há pessoas que telefonam só para passarem para outras? Sim, normalmente era para passar para outras pessoas. Era só para... Sim. Não há cá grandes, conversas? Não. Eu tinha mais que fazer. Naturalmente. Eu faço essa pergunta porque há momentos e há fotografias que são estudadas em que se pede a uma determinada pessoa, olha, fica aí, faça uma determinada pose e depois eu tiro. O seu estilo é daqueles que esperam muito tempo por aquele momento que o passarinho passe lá na flor e depois tira? Ou é uma coisa impulsiva? É impulsivo. Não sou muito de ficar à espera. Talvez não tenha muita paciência para isso. Pois é. Ainda. É, Jorge, mas isso é... Mas faz parte. A fotografia é a arte da paciência também, não é? Também faz parte. Mas faz parte. Mas é os momentos que passam. Portanto, se encontrar aquele momento e tiver a oportunidade para tirar a fotografia, tiro. E tem uma boa máquina? É razoável. Não sem dizer, naturalmente, qualquer tipo de marca, porque eles também não nos pagam para a gente estar a referir. Sim. É razoável. Quando é que custa uma máquina razoável? 600 euros. E depois é daí para cima. Custam mais de um ordenado mínimo? Custam. Portanto, temos que... Mas há lojas que depois podemos pagar prestações. Sim, também há aquelas promoções, fazem as promoções. É preciso estar atento. É preciso estar atento. Agora, mais que o corpo da máquina propriamente dito, é a lente que faz a diferença. Também faz a diferença, sim. E essas são muito mais caras. São mais caras que a própria máquina. A própria máquina.
é caro, sai caro quem se quer dedicar realmente à fotografia. Mas o Jorge Sai dizia caro. que havia agora a democratização, porque a democratização no acesso de que a fotografia está agora ao alcance de todos, mas não de todas as bolsas. Não todas as bolsas, mas uma pessoa com uma máquina fotográfica, uma máquina simples, compacta, também pode tirar boas fotografias. Não, a tal ponto que um determinado fotógrafo ganhou como descartável, sim, não é? Sim, isso depois vai evoluindo conforme o poder de compra das pessoas, não é? Se a pessoa tiver a possibilidade de comprar uma maquinazinha melhor, compra uma maquinazinha melhor. Bom, eu já não estou a falar nem me a referir naqueles bacamartes que nós vemos no futebol e nos desportos, não é? Que é com o Unipé, aquilo pesa imenso, não é? Aquela lente pesa muito. Mas depois, aquilo apanha quilómetros ou apanha metros? 500 metros, 600? 500 metros, 600, 1000. Um quilómetrozinho, não é? Sim. Isso já vamos para o lado dos paparazzi, não é? Daqueles que fotografam assim a muita distância. É ver sem ser visto, não é? Como é que está, Jorge, como é que está o mercado da fotografia? Como disse, não há bem um mercado. Há pessoas que se dedicam a isto, mas há muitos profissionais, sobretudo na imprensa. E, por exemplo, eu não sei se concorda comigo, quando o Jornal Público começou aqui há uns anos, ele marcou, não era mais um jornal, ele marcou pela diferença e, sobretudo, pela diferença fotográfica. Sem dúvida. Foi, nesse aspecto, eu julgo que foi um exemplo extraordinário, na medida em que, embora o público tenha aparecido um bocadinho antes enfim, do digital, da fotografia digital estar no seu topo, a tendência, como há pouco dizia e bem, foi para que os profissionais, quer os das lojas de fotografia, quer os próprios repórteres, começassem a entrar, digamos, em quebra e em perda, não é? Em perda de emprego. E não podem ir pela rotina, porque a rotina, se as pessoas começam a ver as fotografias todas iguais, exatamente, é uma chatice, tem que primar pela diferença. Sem dúvida alguma. Nesse aspecto, eu julgo que em termos de diretrizes editoriais, o público marcou a diferença e sem dúvida que fez história e que fará história, até porque me parece que depois terá havido outros meios de comunicação que lhe seguiram a tendência ou que pelo menos não quiseram deixar-se ficar para trás, no sentido de dar destaque à fotografia, que, como sabe, até então, enfim, pelo menos até então, a fotografia era sempre, em termos de comunicação social, era sempre algo de secundário. Acha que era o parente pobre? Era sempre o parente pobre. Mesmo a maior parte das vezes nem sequer era assinada, nem sequer aparecia o nome do fotógrafo. Não é? Eram os ilustres era algo para desconhecidos. Ilustrar. Era algo para ilustrar. Fazia-se a notícia, preciso de uma fotografia e tal, e punha-se ali. É chamada foto com legenda, às vezes. Exatamente. O público... Aliás, só um bocadinho, Jorge, eles não eram jornalistas sequer aqui há uns anos. Nem sequer eram equiparados a jornalistas. Agora já são. Agora têm carteira profissional de jornalista ou de fotojornalista e, portanto, é diferente. Se bem que agora haja muito mais fotojornalistas do que meios, ainda assim, não é? E, infelizmente, pelas notícias que nós vamos lendo e antecipando na imprensa, a própria empresa do Dr. Pinto Balsemão poderá encerrar uma série de publicações e deixar no desemprego 200 pessoas, entre as quais muitos fotojornalistas. Muitos deles. Um dos mais antigos. É um cenário, não é uma certeza. É verdade, é um cenário. Deus queira que não se venha a verificar, até porque alguns meios têm, julgo eu, um valor extraordinário. E tem um acervo... E tem um acervo fantástico, sem dúvida. Há umas semanas atrás falava com um dos mais antigos fotojornalistas da empresa, que já não está na empresa, porque entretanto também arranjaram ali uma forma do senhor ir andando para casa, e realmente ele já nessa altura me falava de um cenário que pode vir a ser negro, quer para uma série de gente, como bem diz, como para o jornalismo português, justamente pela quantidade de meios e pela qualidade
desses meios que poderão vir a desaparecer, não é? Curiosamente, dando lugar, e isto é um fenómeno estranho que nós estamos a viver, eu costumo achar e costumo dizer que acho muita graça e espero que alguém... Não gosto que tenham inveja de mim, não é essa a questão, mas muitas vezes digo de brincadeira aos mais novos, eu espero que vocês venham a ter inveja de nós desta idade, com casa dos 40 e tal, 50, etc., porque nós fomos aqueles que vivemos toda uma revolução. O período áureo. O período áureo, o período do início da internet, o período do digital, o período dos carros elétricos, o período, enfim, e depois todo o lado mau. Mas do lado positivo, digamos que desse período áureo da internet, do digital, etc., é curioso assistir agora a alguns meios de comunicação que aparecem na internet, aparecem como digitais e, de repente, dão o salto e dão a volta e começam a ser impressos. Não é? Enfim, estou-me a lembrar de um exemplo pontual, mas de um jornal online que julgo que de vez em quando edita o melhor, digamos, um best-of em versão impressa, mas há outros casos, especificamente no estrangeiro, que nos têm dado realmente esse excelente exemplo. Porque, como há pouco falávamos relativamente à música, em que hoje em dia qualquer pessoa, por assim dizer, consegue ter uma estação de edição em casa e compor e gravar e fazer tudo e poder mandar uma maquete. Sozinho? Sozinho, totalmente sozinho. Também, da mesma forma, há quem possa e há quem faça revistas e livros totalmente sozinho, como é o meu caso. Foi assim que nasceu a Alma-Lusa? Foi assim que nasceu a Alma-Lusa. A Alma-Lusa nasce da necessidade de passar a papel, de materializar as imagens boas, ou as boas imagens, melhor dizendo, para não dar uma pontapé no português, que eu via na internet. Portanto, a internet, por um lado, é uma coisa democrática e acessível a todos, mas prefere ver num ecrã de computador, porque às vezes até depende da definição do próprio ecrã, para nós termos a totalidade da fotografia, prefere isso ou se calhar não, prefere vê-lo em papel? Eu prefiro sempre ver em papel. Prefiro ler em papel, prefiro ver em papel. Eu sou velhote. Isso não quer dizer nada. Talvez sim, talvez não, não sei. O bom gosto não se discute. Lá está, mais uma vez, uma questão de perspectiva. Há quem possa dizer, não, eu uso o Kindle e tenho 300 livros no Kindle e é por ali que vou. Eu, não, francamente, não consigo. No caso da fotografia, a fotografia, se não é impressa, perde-se. Perde-se pela quantidade, pelos milhares. Repare, para ter uma ideia, assim, no dia de hoje que estamos a falar, vão-se fazer mais fotografias no mundo do que desde o início da fotografia até ontem. Porque é sempre assim. Fazem-se milhões de fotografias por dia. Não é? Portanto, as redes sociais são um rio, são um caudal gigantesco. Nós próprios não podemos ter ideia, nem podemos quantificar, de imagens que correm e se perdem. Nós tivemos um site de fotografia e podíamos medir. Uma fotografia era vista entre meio segundo a 1 segundo e meio. Qualquer coisa assim. Portanto, quando... De visualização. De visualização. Tempo de visualização. No nosso site, que tinha alta resolução, etc, etc. Estas pessoas não param para ver o detalhe, para ver o pormenor, ou apenas é o primeiro impacto e isso não interessa, sai fora? É um fluxo tão grande, que elas têm que ver... É excesso de informação? Excesso de informação. 70% das pessoas que acedem à internet, como saberá, acedem através de dispositivos móveis. E com o dedo vão fazendo correr. E aquilo corre. E vão pondo o dedinho, vão clicando e aquilo vai pondo um coração, no caso de uma rede, vão pondo um like no caso de outra, mas não param para ver. Mas não param para Nem ver. Param para ler o que está lá escrito, eventualmente. Não param para observar. Agora, se dentro de todas aquelas imagens da Paula, nós pudermos, que a Paula tem nas suas páginas, nós pudermos
pedir à Paula, faça-me uma seleção das suas 80 melhores imagens. E fez, e a Paula fez. A Paula fez. E nós maquetámos, paginámos. E nós dissemos à Paula, agora que tem um livro maquetado, para ninguém perder dinheiro, pergunta aos seus amigos quantos é que querem o livro. E a Paula perguntou. E a resposta foi? Foi positiva. Eles responderam. Quiseram 80? Sim, quiseram Arranjou 80 amigos para... 80 não, mas 79. Nós nem precisamos de tantos. Nem Precisamos de metade disso. Aquilo que nós pedimos é metade disso, que é a única forma... Nem são muito exigentes. Não, porque de outra forma então não se materializava nada. Porque, como a Paula há pouco referia muito bem, assim, nós sabemos o país em que vivemos, sabemos das dificuldades porque todos nós passamos e sabemos qual é o nosso ordenado mínimo. Por um lado, nós sabemos o país, por outro lado, sabemos que fazemos parte de uma matéria coletiva chamada ser humano que não quer perder muito tempo com coisa nenhuma. Exatamente. A fotografia é refletida, ou seja, a fotografia tem que se ver como uma pintura? Tem que se observar e ver os detalhes, como disse, os pormenores que fazem toda a diferença? Eu acho que sim. Acho que sim. O que a maior parte das pessoas não consegue, não faz, porque lá está, como diz o Jorge, é uma passagem, passam, vêm num segundo. Mas isso até é ingrato. É um bocadinho, mas acho que é reflexo do mundo que nós vivemos atualmente. E que nós estamos a transmitir isso às crianças também, esse sentido de grande instabilidade, nomeadamente instabilidade temporal. Eles não podem... aliás, têm que estar sempre com a cabeça ocupada, com os telemóveis, com os tablets. Não tem, quando de repente, por exemplo, acaba a bateria do telemóvel, eles ficam desorientados, já não sabem. Tem noção disso? Tem noção. Os adultos também ficam. Como é que as crianças não vão ficar? Lá está. A noção do tempo, não é? Sim, as crianças agora dedicam-se tanto tempo a mexer no telemóvel, tablets, computadores, etc., que não têm tempo para brincar. A brincadeira deles agora é essa. Mas essa não é brincadeira. Não é brincadeira, mas não tem tantas atividades. E mais o telemóvel, computadores, e não tem muito tempo para brincar, eu acho. Por acaso já experimentou entregar máquinas fotográficas, não daquelas muito caras, a um grupo de crianças para ver o que é que elas sabem fazer? Ou podem fazer? Qual é a Mas era uma boa ideia. Então é uma ideia era uma boa ideia. Dê-lhes um tema para ver se eles desenvolvem sobre o mesmo tema, o que é concretamente. É uma boa ideia, realmente. Então, através do seu site, pode fazer isso. Sim. Portanto, depois tem direitos de autor. Está bem? Está bem. Eu publico o livro. Acho muito bem. Chamado Momentos Infantis. Exatamente. Já está organizado. Não indo buscar a rubrica do tal canal do Hermano José. Exatamente. Esta editora tem um novo sistema de publicação, tanto quanto sei. Exatamente. Então, quero-me falar nisso, Jorge. Com certeza. Conforme há pouco eu referia, a partir de certa altura, aliás, a história é muito curiosa e eu resumo para se perceber desde o início. Essa revista que tem em mãos, a Arte Fotográfica, em tempos esteve em banca. A desgraça foi tão grande, mas tão grande, que cada vez que a revista ia para a banca, eu benzia-me, porque isso queria dizer uma fatura gigantesca, que para ser paga ia ser muito complicado. Portanto, nada de novo aí, é a história dos meios, é a história dos mídias nos últimos anos, foram acabando, portanto eu também acabei por ser na altura vítima disso mesmo. Mas no entanto não desistiu. Não. É o que agora se chama, eu não gosto nada da palavra, resiliência. Eu não gosto, sinceramente não gosto disso, mas é o que me apetece dizer nesta altura. Eu prefiro mais resistente, sinceramente. Mais ou teimosia. Ou teimosia. Não é? Exatamente. Ou também há um termo português mais engraçado, se me é permitido, que é totosice, que depois as pessoas são capazes de confundir entre... Enfim, mas seja uma coisa ou outra, e já vai ver porquê. A revista estava em banca, na altura fazia sentido porque havia publicidade, mas essa publicidade estava a acabar, porque o evento digital, conforme acabou com a impressão, acabou com os chamados mini-labs, e eram essas marcas que sustentavam... E passou para a internet.
Sim. E eram essas marcas que sustentavam os meios de comunicação. As casas de fotografias, nomeadas. Exatamente, as casas de fotografia. E por via disso, eu tinha uma revista anterior, que era uma revista de circulação qualificada, que é algo que eu adoro poder oferecer. Lá está outra vez o dar. Poder oferecer algo, claro que patrocinado, digamos assim, ou sustentado pelas empresas que eram responsáveis pelos sistemas de impressão das lojas de fotografia, mas voltando à arte fotográfica, ela teve em banca até ao número 25. Houve uma altura, chegou ao número 25, em que a distribuidora telefonou, 24, a distribuidora telefonou-me com os números de vendas que eram tão bons, que eu disse, lembro-me perfeitamente, e não estava muito longe daqui, lembro-me dessa tarde e disse à senhora por telefone, acabou. Mas veja lá, porque não sei o quê. Claro, eles têm o negócio deles, não é? Tem que distribuir, não havendo gente para distribuir. E tem que ganhar dinheiro com isso. Tem que ganhar dinheiro, exatamente. Já veja lá e tal. Eu disse, não é por mim que vocês vão à falência de certeza, mas eu vou à falência por vossa causa. Portanto, esqueçam. Isto o contrário era verdadeiro. Era verdadeiro. Acabou ali e entra a tal teimosia. Ou seja, eu pensei que... Enfim, decidi que não queria de todo acabar com a revista. E não acabou. E a prova disso mesmo é que ela continua. E que quando sair daqui vou começar a fechar a número 90, por isso... Número redondo? Redondinho. Para sair quando? Para sair em setembro? Agora, já na próxima semana ou mais tardar. Em setembro, já estamos em setembro de 2017. Já agora pode-nos antecipar? Posso, embora não consiga nomear todos os fotógrafos que vão ser publicados na revista. É um número especial, porque eu pedi a um fotógrafo e especialista em fotografia conceptual belga que ele próprio convidasse 5 autores. E convidou, se bem me recordo, um francês, uma brasileira, um alemão, um holandês, enfim, e ele próprio, claro. E, portanto, a revista vai ser uma revista de fotografia conceptual com 5 fotógrafos. Normalmente são 5 os fotógrafos que nós publicamos. E vai ser assim este mês, vai ser uma revista relativamente... Então quem quiser, que não conhece a revista, tem, a partir deste nosso encontro, curiosidade em descobrir a arte fotográfica, o que é que pode fazer? Ir à net, portanto, aquela coisa chamada Google, arte fotográfica, pumba. E vai sair à página. E vai entrar num site que permite ver a revista na íntegra, em versão online. Mas depois pode comprá-la? E pode comprá-la em versão impressa. Sim, a partir desse próprio site. Também tem as indicações. É um bocado como a Paula, então é mesmo, o método de aquisição é o mesmo. É muito semelhante, e os livros apareceram dessa situação criada para a revista, dessa nova forma de apresentar a revista. Nós apresentamos a revista para quem quiser gratuitamente online e depois, quem preferir tê-la impressa, pode adquiri-la. No caso do livro, é diferente, não o apresentamos na íntegra, senão as pessoas não o compravam. Apresentamos alguns planos, algumas páginas, só para suscitar a curiosidade? Para suscitar a curiosidade e para as pessoas depois não poderem... É porque há o problema dizem que são os espanhóis é que têm os olhos nas pontas dos dedos, mas os portugueses também. Ou seja, as pessoas depois também dizem ao autor, mas onde é que está o livro? Eu quero ver o livro. Há o estigma, se assim quisermos, não sei se a palavra está bem empregue, da livraria, onde nós não estamos. Este sistema de publicação, Alma Lusa, não é um sistema que se coadune com livrarias. Tanto pelo preço dos livros, porque são impressos em sistema digital, são impressão digital, ao contrário daquilo que é a impressão tradicional, como, por outro lado, pela própria forma de comercialização, que é muito inspirada, e eu peço desculpa pelo estrangeirismo que vou usar, mas não sei como é que isso se diz em português, que é o chamado crowd publishing. No fundo, é aquilo que a Paula fez, é o autor pedir aos amigos. Eu gostava... É uma angariação de fundos. Uma angariação de fundos, exatamente. Eu tenho este livro impresso, gostava de imprimir este livro, está aqui um bocadinho do livro. Se vocês me quiserem
comprar o livro antecipadamente, eu consigo lá chegar. Não, aliás, esse método tem-se aplicado ao cinema ou à música. É a mesma coisa. Também, exatamente. Até peças de teatro. Sim, assim nós nos últimos quase 4 anos, e desta forma, conseguimos materializar imagens de mais de 140 autores. Portanto, somos sem dúvida a editora feita por um tipo só que consegue publicar mais livros de fotografia em Portugal. Havia o samba de uma nota só, neste caso a editora do editor. De um homem só. Não é? Como deve calcular, claro que há outras pessoas envolvidas, nomeadamente os designers. Trabalhamos com 2 designers à distância. Um deles esteve até há 2 anos no Brasil porque teve que ir viver para o Brasil. É português, mas e é alguém que está comigo há 10 anos, mas normalmente online. Raramente falamos sequer ao telefone, por uma questão porque dá jeito, porque é fantástico. Imagina uma editora sem conflitos. Imagina uma empresa onde ninguém berra com ninguém, ninguém se zanga com ninguém. Não é possível. Só se autoberrasse. Não, exatamente. Isso de vez em quando autoflagelo. Vou para a casa de banho e dou uns berros ou qualquer coisa assim. E sai muito mais satisfeito. Saio. Normalmente levo uns livros dos nossos para a casa de banho, que aliás eu também sugiro às pessoas, porque é um sítio realmente dos poucos hoje em dia onde uma pessoa pode ter sossego. Porque noutro sítio e passar qualquer, algum tempo. Exatamente. Eventualmente. Noutro sítio qualquer é o digital, não é? Há um tablet, como dizia há pouco. Não é a mesma coisa. Exatamente. E Jorge, é do Brasil que nós vamos terminar. E é com o Brasil e dos sons do Brasil, com a Marília Gabriela, que foi e é uma grande comunicadora brasileira que lançou um disco, entre os quais tem esta canção, a primeira, chamada Fotografia, que foi a arte que nos trouxe hoje aqui para falar com a Paula Matos, os seus momentos, paixão pelo preto e branco, é assim, não é? Sim. Corretíssimo? Corretíssimo. E também com o Jorge Pinto Guedes, criador da Chancela Alma Lusa, e não só. Portanto, tenham atenção ali à arte fotográfica, setembro, outubro, novembro e meses subsequentes, que vêm aí seguramente muitas novidades e com muita resistência pelo meio, porque desistir é morrer. Eu acho que ninguém quer ver a fotografia morrer, nem no digital e muito menos no analógico, que agora está outra vez na moda. É verdade? É verdade. Muito obrigado e até à próxima. Obrigada. Obrigado. E que seja breve.